Quero nessa manhã saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, aos ouvintes deste canal, que Deus venha abençoar a cada dia mais e mais a sua vida, tendo a oportunidade de estar falando da palavra do Senhor nesse dia de hoje. Eu quero trazer nessa manhã, quando o Senhor Deus nos orientou, um exemplo do que está acontecendo nos dias atuais, no século XXI, no ano 2021, 3 regras básicas que está acontecendo nesse momento de pandemia. A primeira regra é distanciamento. A segunda regra é lavar as mãos. A terceira regra é usar máscara. E muitas vezes tem pessoas que acham que é o dono de tudo, que é o tal, que não precisa de Deus, mas no momento de dificuldade, de luta, de adversidade, ele sempre clama a Deus. Existe um vazio no homem que ele tem que preencher esse vazio. Mas a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o homem, a cada dia, a gente tem observado que o ser humano está distanciando mais ainda de Deus. Essas 3 regras básicas que eu estou trazendo nesta manhã, ela tem uma comparação com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Porque no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está registrado assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, Jesus fala com os discípulos assim: não se turbe o vosso coração. Tem tanta gente se preocupando tanto com Covid, morrer de Covid, do que se preocupar com a sua própria vida, a própria alma. Aonde você quer passar a sua eternidade? Com Deus ou com o diabo? No céu ou no inferno? Nós precisamos estar entendendo que precisamos estar assim, compartilhando um com o outro, sim, tendo obediência aos senhores da terra, a lei, a norma que colocaram, de usar a máscara, de usar o gel, o álcool líquido, manter o distanciamento, sim, mas não entrar em pânico, de tamanho pânico que nós estamos observando o ser humano passando hoje essa situação. E esquecendo que você e eu, nós vamos morrer um dia, partir dessa terra. Para isso há um preço a pagar. Aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas nessa geração, nesse tempo que nós estamos passando de pandemia, as pessoas estão mais preocupadas de morrer do Covid do que morrer no pecado e ir para o inferno. A verdade é essa. O que adianta se protegendo do Covid, de não querer morrer do Covid, mas está em pecado? Aí vai morrer do Covid, em pecado, e perder a salvação. Essa é a realidade. A verdade é essa. Você que está ouvindo, que vai ouvir esse vídeo, se você pensar que isso é uma palavra grosseira, uma palavra dura, a maior palavra dura que eu já vi na Bíblia de Gênesis e Apocalipse é diante do juiz naquele grande dia: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque o homem está com medo do Covid, mas praticando a iniquidade, o pecado, prostituição, adultério, fornicação, homossexual. Então, cada dia aumentando mais o pecado na terra, e Deus está abominando isto. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essas 3 regras básicas, comparando com os dias atuais que nós estamos vivendo. Êxodo capítulo 30, versículo 21. Lavarão, pois, as mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Isso aí é uma ordem de Deus para Arão, que era sacerdote, se preparar dessa forma para entrar no lugar santo, para passar para o lugar santíssimo, depois levar a oferta que seria apresentada para Deus, para cobrir o pecado da humanidade, daqueles que estavam
levando a sua oferta para apresentar a Deus. Arão, sendo sacerdote, ele fazia isso. Para entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, tinha que se preparar, tinha que estar santificando a sua vida. Então o texto assim diz para esse fato daquela época. Mas quando nós comparamos aqui, hoje tem que lavar a mão, hoje tem que colocar a máscara, proteger. E assim, quando você sai para a rua, chegou em casa, os pés, deixar a sandália, o sapato lá fora, é como se estivesse entrando no lugar santíssimo, no lugar santo, no lugar santíssimo, para oferecer o sacrifício. Mas trazendo para os dias atuais, o que eu quero dizer para você nessa manhã, nesse dia de hoje, é que a comparação do que está acontecendo hoje está sendo comparado com o passado desse povo aqui que estava vivenciando a sua vida em pecado, e ainda Jesus não tinha vindo na terra e tinha que apresentar ali o sacrifício ao sacerdote, para o sacerdote levar até o lugar santíssimo e apresentar a Deus para cobrir o seu pecado. Hoje, os nossos pecados é perdoado por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e te dando hoje o direito de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda regra, Levítico 13:46, todos os dias em que a praga houver nele, o Covid é uma praga, o Covid é uma peste, será imundo. Observem você que está ouvindo esse vídeo. Quando alguém quando um sintoma é constatado na vida daquele ou daquela que está com Covid, ele tem que ficar separado, afastado, até mesmo da sua família, do convívio das pessoas. Hoje não pode pegar na mão mais, hoje não pode abraçar, hoje não pode beijar, não pode manter o distanciamento. Isso aí, quem agrada disso, quem gosta disso é o próprio Satanás, que ele não quer que ninguém se aproxime um do outro. Ele não tem amor no coração, amor ao próximo, ele quer que acaba tudo, mas Jesus Cristo nos trouxe aqui nesta manhã para advertir para você: aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, renuncia o pecado, renuncia essa peste que é o pecado é pior do que o Covid, que te leva para o inferno. Se você tiver com Covid e estiver na presença do Senhor, você morre, mas você vai ter vida eterna em Cristo Jesus. Não tenha medo do Covid, mas tenha medo da sua alma que vai para o inferno. Aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Terceira e última regra, Levítico 13, versículo 4 ao 5. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Versículo 5 do capítulo 3 de Levítico. E ao 7º dia o sacerdote o expirará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e na pele não se estendeu, então o sacerdote prolongará mais 7 dias, que vai dar 14 dias. O sintoma do Covid tem que ficar isolado por 14 dias, jogando para os dias atuais, comparando com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, no passado, o que estava acontecendo. 7 dias. Melhorou? Vamos então confirmar mais 7 dias para ver se vai acabar tudo. Se não acabar, então ele vai continuar separado da sociedade, da sua família e do povo. Dentro do arraial ele não pode estar, ele tem que estar fora do arraial. E você entenda nessa manhã que se você tiver com Covid, você vai estar fora do arraial. Você vai estar fora das suas amizades, da sua família, do seu convívio. Você vai estar num quarto escuro, preso, distanciado das pessoas. Entenda você que a comparação do que nós estamos fazendo nesse dia de hoje é Deus permitindo isso para o arrependimento do pecado do homem, da mulher, do ser vivo que nessa terra está vivendo hoje, porque Cristo morreu um dia por você para te dar o direito de salvação. E é necessário você renunciar ao pecado, essa vida miserável de pecado, e esquecer que você
é um pecador, não pode esquecer não, você é um pecador, você precisa renunciar ao pecado, aceitar a Cristo como Salvador, deixa de estar temendo só o Covid, tema o seu pecado diante de Deus para que você venha se arrepender, porque se você estiver com Covid e estiver em pecado, vivenciando a sua vida, pecando e não renunciar ao seu pecado, você vai morrer com Covid e vai para o inferno, porque você permanece no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você ser fiel e procurar caminhar em obediência à palavra de Deus, você vai ter a proteção de Deus. Mas se o Covid chegar a aproximar de você e você tiver ficar 14 dias separado e se prolongar e tiver aqui para o hospital, Deus vai te resgatar e te sarar. Mas se você morrer com Covid, mas estiver na presença do Senhor, ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quero ler também aqui em Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e versículo 15, para você entender que as pessoas em si estão pecando, se prostituindo, adulterando, fornicando, homossexual tem aumentado cada dia, mas Deus continua amando o pecador. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1, lá está escrito que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder te ouvir, nem os seus braços encolhidos para que não possa te salvar, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. Iniquidade é pecado, e se o homem tiver em pecado, Deus não ouve o seu clamor. Aqui o texto de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Significa que o povo mesmo em pecado, ele clama a Deus, mas Deus está dizendo aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro tem que se humilhar, segundo orar, terceiro buscar a face de Deus, quarto, se converter dos seus maus caminhos. Quando você se converte dos seus maus caminhos, quando você deixa a vida de pecado, você passa a se humilhar, você vai passar a orar, você vai passar a buscar mais a face de Deus, tá? Aí então Deus vai fazer o quê? Perdoar os seus pecados e sarar a terra. A terra está doente pelo pecado da humanidade, pelo meu pecado, pelo pecado seu. Mas uma vez que você aceita Jesus Cristo como Salvador, assim a Bíblia diz que os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. E assim diz que todo pecado é purificado pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E outra coisa que quero dizer para você, lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 1, nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, que ele proclama por nós todo o tempo, perdoando os nossos pecados, quando nós procuramos avançar e ir diante do Senhor e pedir a Ele perdão pelo nosso pecado, Ele é apto a perdoar. Mas naquele grande dia, diante do Senhor, no juízo final, todo joelho se dobrará diante do Senhor, e ai daquele que disser que não ouviu falar o que tinha que fazer, que tinha que aceitar Jesus como Salvador, que tinha que santificar a sua vida, que tinha que preparar a sua vida para partir desta terra. Diante do Senhor naquele grande dia não terá perdão, não terá desculpa, porque toda a terra nesse século 21 tem ouvido falar da palavra. Evangelho de João capítulo 8 versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é que está acontecendo para despertar um povo, uma nação toda pecaminosa que não quer saber de buscar a Deus, está temendo mais a peste, a doença, o Covid do que o próprio
pecado seu não está temendo e está vivenciando dia após dia. A cada passo que você dá, você está se aproximando mais e mais do abismo. Então o Deus soberano nos deu essa ordem para trazer para você. Versículo 15 do capítulo 7 de 2 Crônicas diz assim: quando você passar por esse processo aqui, ó, se humilhar, orar e buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, então assim o Senhor Deus diz: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. O povo está se prostituindo, adulterando, matando, roubando, usando droga, a cada dia o homossexualismo, a prostituição, é tanta imundícia, mas sempre quando acontece uma catástrofe, alguma coisa ruim na vida da pessoa ou na sociedade ali, tem sempre aquele que está vivenciando o pecado pertinho dele ali. Ele vai lembrar de Deus, mas Deus não quer que lembre dele só no momento de dificuldade, não. No momento de dificuldade, na tristeza, na angústia, na alegria, Deus, ele tem que ser lembrado a todo tempo, a todo momento, não é só no momento de perca, no momento de catástrofe, não. Deus, ele requer a sua alma. Então aqui o texto diz que aquele que está em pecado, Deus não ouve a sua oração, não ouve o seu clamor. Antes de você fazer isso aqui, ó, Deus não está ouvindo o seu clamor. Não, porque o texto diz: se meu povo que se chama pelo meu nome, você tem que se humilhar, você tem que orar, você tem que buscar a face de Deus e você tem que se converter dos seus maus caminhos. Assim então o Senhor Deus vai ouvir do céu, perdoar os seus pecados e sarar essa terra que está doente no pecado. Aí, se passar por esse processo, e você passando por esse processo, no versículo 14 do capítulo 7, 2 Crônicas, aí então, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, a oração que você está fazendo. Agora Deus vai ouvir, porque você se humilhou, você está orando agora, você está buscando a face do Senhor e você se converteu. O importante, primeiro, é se converter. Se converter é você deixar o mau caminho, o pecado, a abominação que está cheirando mal às narinas de Deus. E assim, então, você vai começar a se humilhar, a orar e a buscar a face de Deus. Essa é a palavra dura, mas uma palavra de despertamento para você que ainda está vivenciando a sua vida de qualquer jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo está voltando para buscar um povo separado, preparado e de boas obras. E você está incluído, você pecador, você prostituta, você adúltero, você fornicador, você homossexual, você que a sua boca é perversa, mas ele te ama a si mesmo. Ele te ama, tanto que ele enviou, Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, amou você também, mas há um preço a pagar. Renuncie o seu pecado e aceita Jesus Cristo enquanto ele está dando oportunidade para você, porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27, lá está registrado assim: está ordenado ao homem morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo, e o juízo de Deus, ele vai acontecer. A Bíblia diz que naquele grande dia, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Onde você quer permanecer, onde você quer passar a sua eternidade? Pensa nisso. Deus te abençoe.